Olá, pessoal! Hoje nossa aula vai ser sobre polígonos. O que são e como identificá-los? Habilidades: construir utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz bissetriz dos ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus e polígonos regulares. Descrever por escrito e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compassos. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! O que é um polígono? Polígono são figuras planas fechadas, formadas por segmentos de reta e ângulos. Então, aqui é um polígono de 5 lados. O que é uma região poligonal? Região poligonal é aquela região fechada, delimitada por segmento de retas do polígono. É a região interna de uma figura plana. Então, essa parte verde aqui é uma região poligonal. O que são polígonos convexos e não convexos ou côncavos? Qual é a diferença entre eles? Então, a gente pode chamar o polígono de convexo ou côncavo. Polígonos convexos são aqueles que em uma região poligonal, região delimitada pelos segmentos de reta, quaisquer dois pontos que sejam escolhidos formam um segmento de reta que está completamente dentro dessa região. Diferentemente dos polígonos convexos, por sua vez, os polígonos não convexos ou côncavos são aqueles em que ao menos um segmento de reta formado por dois pontos na região poligonal não está presente dentro dessa região. Então, vamos lá. Aqui são os polígonos convexos. Por quê? Quaisquer dois pontos que eu coloco aqui dentro do meu polígono vai estar dentro do meu polígono. Aqui também, quaisquer dois pontos, eu passo um segmento de reta, vai estar dentro da minha área poligonal. E o polígono não convexo, no caso, esse polígono aqui, se eu colocar um ponto aqui, um outro ponto aqui, e traçar o segmento de reta, ela vai sair da minha área poligonal. E aqui também, se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, ela sai fora do meu polígono. Então, os polígonos não convexos são aqueles que não é dentro da minha área poligonal. Classifique os polígonos convexos a seguir e a partir do seu número de lados, identificando os nomes deles e o número de ângulos que cada um tem. Então, vamos lá. Temos uma tabela, número de lados do meu polígono, o nome dele e o número de ângulos do meu polígono. Um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo e ele tem 3 ângulos. Um polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero e tem 4 ângulos. 5 lados, pentágono e tem 5 ângulos. 6 lados, hexágono e tem 6 ângulos. 7 lados, heptágono, 7 ângulos. 8 lados, octógono, 8 ângulos. 9 lados, eneágono e tem 9 ângulos. 10 lados, decágono, 10 ângulos. 12 lados, dodecágono e 12 ângulos. E 20 lados,
icosságono, 20 ângulos. O que é possível afirmar sobre o número de lados e ângulo dos polígonos convexos? Os polígonos convexos possuem sempre o mesmo número de lados e ângulos. E o que são polígonos regulares e não regulares? Qual é a diferença entre eles? E agora, polígonos regulares e não regulares. Os polígonos regulares são aqueles cujos ângulos, os ângulos possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Além disso, possuem o lado também com a mesma medida. Então, polígonos regulares têm o mesmo ângulo e a mesma medida do que? De lados. Por outro lado, os polígonos não regulares não possuem os ângulos e lados com a mesma medida. Então, aqui eu tenho um polígono regular, onde todos os lados são iguais e os ângulos também têm a mesma medida. Esse daqui não é um polígono regular, porque os lados são de diferentes medidas e ângulos também. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.